que é aquecimento global, professor? Bom, vamos dizer assim que foi uma ideia que quiseram criar, dizendo que a temperatura do planeta média, que já é uma abstração total, né? Imagina você ter 510 milhões de quilômetros quadrados, achar que tem uma temperatura média. A temperatura varia de menos 70 a mais 50, média, eu falo a média do seu umbigo, né? Que não tem nenhuma representação física esse absurdo. E aí eles fizeram uma associação de que um dos gases pertencentes, que fazem parte dos constituintes da atmosfera, mas um gás traço, que é o CO2, ele, a partir da sua proporção crescendo na atmosfera, isso faria a temperatura do planeta aquecer. Isso não tem nenhuma evidência científica que isso acontece. Tanto é que nós temos diversos períodos em que a concentração de CO2 já estava muito mais do que a atual, inclusive uma delas 10 vezes atual, e o planeta Terra virou uma bola de sorvete. Então não tem nenhuma evidência científica que mostre que o CO2 consegue aquecer o planeta, né? Reter aí a radiação que fica presa na atmosfera. Então isso não existe. Eles conseguiram colar essa ideia, né? Através de modelos de computador. Então veja só, se a gente sempre fala assim, bom, a ciência tem que trabalhar em cima de observação, descrição, aí você passa para teorizar, você vai fazer o levantamento de uma teoria, mas você tem que passar primeiro pela hipótese, e para chegar na teoria você tem que trazer as evidências. Esse é o passo. Chegou no quarto passo que todo mundo esqueceu, né? Que se você teorizou e não funciona, chama-se orientação do pensamento científico. O quarto esqueceram, jogaram no lixo, não existe mais. Por quê? Porque alguma coisa você esqueceu de observar, alguma coisa você esqueceu de descrever. E parece que hoje, quando a gente fala sobre modelos de mundo, né? Você agora usa o modelo que você inventa do mundo para justificar a sua hipótese. Olha só que coisa absurda. Não, mas aonde está a prova no mundo real do que você está falando, ou seja, trazer as evidências para corroborar a sua hipótese? Está no modelo de computador que eu fiz. Isso é um erro epistemológico, científico crasso, quando a explicação que você está querendo dar é a própria imaginação que você fez. Que modelo é simplesmente imaginação. Professor, essa medida, essa aferição a respeito dessas 10 vezes mais, né? Esses 10 vezes mais em termos de quantidade de carbono. O senhor fala que no período interglacial houve um pico de carbono. É isso mesmo? Nós tivemos dois períodos glaciais, ou seja, não era um interglacial. O interglacial é o que nós vivemos hoje. O glacial é quando a Terra vira uma bola de sorvete mesmo. Sim. E é interessante quando a gente vê a história do planeta, a maior parte do tempo o planeta passa com uma bola de sorvete, não como o período atual. Mas o carbono aumenta no interglacial ou no glacial? Nós tivemos períodos em que tivemos glaciais com o carbono 10 vezes maior. Essa aferição é feita analisando o próprio gelo que existe, né? Estratos de rocha, são chamados testemunhos. Então tem diversos tipos de, vamos dizer assim, proxies que indicam isso pra gente. Agora, o mais interessante é que quando a gente faz essa varredura toda dessas informações de avaliação de CO2 com temperaturas, a gente sempre vê, e o Al Gore mente descaradamente no seu documentário, que na verdade é filme de ficção científica, é que o CO2 sobe primeiro, a temperatura sobe depois. Não, é o contrário. A temperatura sobe primeiro e o CO2 acompanha. A temperatura desce e o CO2 acompanha. Isso tem um intervalo de tempo de 800 anos a 1000 anos. E os cilindros de Vostok são uma prova fundamental de que isso aí é uma mentira. Tem uma manchete clássica do Al Gore lá, que ele fala que o gelo do Ártico ia desaparecer em 2014. 2012. Mas se eu, por exemplo, hoje eu quiser ter acesso a isso, eu quero ver esse estudo. Onde que eu posso ver isso, assim, dessas quantidades de carbono dentro do gelo? É como assim? Você tá falando... Eu tô falando assim, eu cidadã comum. Eu tô aqui fazendo minha pesquisa, quero entender melhor essa questão do aquecimento global, se há ou não. Quais são os registros científicos dos quais eu preciso ir atrás para poder ver esse aumento? Quais as fontes, né? Quais as fontes, exatamente?